Olá, turma. Sou o professor Anderson e venho trazer para vocês aqui mais uma aula de física. E dessa vez vamos estar dentro do conteúdo de calorimetria e trabalhando um pouquinho com a variação de temperatura. Eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui sobre o que é a capacidade térmica e o que é o calor específico. Eu vou estar trazendo também para vocês aqui as definições e como nós utilizamos para realizar os cálculos envolvendo a capacidade térmica e o calor específico. Antes de tudo, vamos ver um pouquinho aqui o que é a capacidade térmica. Veja só, é uma coisa simples. Para um corpo que não recebe trabalho externo, a variação de temperatura que a gente utiliza aqui como um ΔT significa variação de temperatura, relaciona-se diretamente com a quantidade de calor que vamos usar aqui para identificar calor, recebida ou perdida por ele. Experimentalmente, observa-se que a variação de temperatura é proporcional à quantidade de calor recebida ou perdida. Como assim? Imagine que você tem um corpo, existe um corpo, um objeto, um material qualquer, tranquilo? Então, esse corpo, ele vai variar sua temperatura conforme a quantidade de calor que ele recebe ou de acordo com a quantidade de calor que ele perde. Então, pensando nisso, a gente pode definir aqui uma grandeza térmica característica do corpo que é denominado capacidade térmica. Então, o que é essa capacidade térmica de um corpo? Veja só, a gente calcula que é a razão entre a quantidade de calor transferida e a variação de temperatura provocada. E a gente pode utilizar uma formulazinha simples aqui para identificar, para calcular a capacidade térmica de um corpo qualquer. Veja só, ela é dada por C, que é a capacidade térmica, igual à quantidade de calor recebida ou perdida, dividida pela variação de temperatura. Observe que eu uso um Czinho maiúsculo para representar na fórmula. Numa situação hipotética, imagine só, veja só, que um determinado corpo, quando eu digo corpo, pode ser qualquer material, certo? Pode ser desde um objeto até matéria orgânica, um corpo. Eu não especifiquei qual tipo, mas imagine um corpo. Esse corpo, ao receber 500 calorias aqui, ele sofreu uma variação de temperatura, em sua temperatura, de 25 para 30 graus Celsius. Qual a capacidade térmica desse corpo? Então aqui você tem a fórmula, que é o quê? Capacidade térmica é igual a quantidade de calorias dividida pela variação de temperatura. Então vamos lá, a capacidade térmica, vou botar aqui um C maiúsculo aqui, vai ser o quê? A quantidade de calorias. Observe que a questão diz que esse corpo recebeu 500 calorias. Eu vou dividir isso aqui pela variação de temperatura. Quanto que esse corpo variou? Observe que esse corpo ele variou de 25 para 30 graus Celsius. Ou seja, quem sai de 25 para 30, ele aumentou quantos graus aqui? 30 menos 25 é igual a 5 graus Celsius. É só você fazer a subtração. Então, a capacidade térmica desse corpo vai ser 500 dividido por 100, por 5, é igual a 100. Então, a capacidade térmica desse corpo, observe que é o quê? 100 calorias por grau Celsius. Facinho? Então, observe que o cálculo de capacidade térmica é só você dividir aqui a quantidade de calorias recebida pelo corpo dividido pela variação de temperatura que esse corpo sofreu. Então, neste caso aqui, um corpo que recebeu 500 calorias e variou sua temperatura em 5 graus Celsius, a capacidade térmica dele é de variar 100 calorias por grau Celsius. Tranquilo? Facinho? Já o calor específico, veja só, o cálculo é um pouco parecido, mas a gente tem que considerar aí uma questão, um pouquinho a diferença. Imagine só que um alimento, um caldo, por exemplo, imagine um caldo qualquer,
esteja sendo cozido em uma panela que está sob a chama de um fogão. É a situação. Se a pessoa que mexeu o caldo usar uma colher de aço ou alumínio, sem tirar a temperatura da colher, aumentar rapidamente e poderá se queimar. É um fato. Porém, se a pessoa substituir a colher de aço por uma de madeira, não sentirá tão rapidamente a elevação de temperatura, ela vai demorar mais um pouquinho. A capacidade térmica dos corpos similares pode variar, ainda que sejam feitos do mesmo material. Basta, por exemplo, que suas massas sejam diferentes. Assim, a questão da capacidade do calor específico é que cada corpo ele tem uma determinada variação de temperatura. Por exemplo, a questão do metal, aí ele consegue ser aquecido mais rapidamente do que a madeira. E aí, por essa razão, nem sempre, pessoal, a capacidade térmica é uma grandeza mais adequada para quantificar ou descrever as propriedades térmicas de um corpo. Para saber quanto varia a temperatura de determinadas substâncias, independente da sua massa, aplicamos a propriedade denominada calor específico, que a gente utiliza aqui um Czinho minúsculo para definir. Onde o calor específico, C aqui, o Czinho, é a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada para que a massa de uma substância sofra uma variação unitária de temperatura, para mais ou para menos. E aí, para a gente calcular aqui o calor específico de uma determinada substância, nós vamos dividir o calor que foi recebido aqui, que foi fornecido, pela variação de temperatura vezes a massa dessa substância. Então, observe que a fórmula é bem parecida com capacidade térmica. A questão é que no calor específico aqui nós vamos considerar aqui a massa desse corpo, dessa substância, tranquilo? Geralmente dadas em gramas. Então, na questão você tem que considerar sempre a massa desse corpo em gramas. Na prática, como é que a gente faz isso? Veja só. Imagine que uma panela aqui, a panela é o corpo, uma panela de alumínio. O alumínio é a substância que compõe essa panela. Então, uma panela de alumínio, ela tem aí uma massa de 500 gramas. Ela tem 500 gramas de massa. E ao ser aquecida, com 1000 calorias, ela vai sofrer uma variação de temperatura aqui de 9 graus Celsius. Qual o calor específico do alumínio? Então, observe que a gente tem uma fórmulazinha aqui, onde nessa fórmula a gente vai dividir a quantidade de calor específico, ou a quantidade de calorias que recebeu, vamos dividir pela massa vezes a variação de temperatura. Então, o calor específico dessa substância aqui, que é o alumínio, ela vai ser dado o quê? Observe que a panela de alumínio ela tem 500 gramas de peso, certo? Aqui a massa dela vai ser 500 gramas. Depois a gente joga na fórmula. A massa é 500 gramas. O que é calorias que essa panela recebeu? Foi 1000. Foram 1000 calorias. E a variação de temperatura, a questão já deu aqui, ó. A variação de temperatura é dada por ΔT. E a variação de temperatura foi 9 graus Celsius. A partir daqui é só você jogar na fórmula. Então, o calor específico vai ser igual 1000 calorias você vai dividir isso aqui pela massa, que é 500, vezes 9, que é a variação de temperatura. Então, o calor específico dado vai ser o que? 1000 dividido 500 vezes 9, nesse caso aqui, ó. 5 vezes 9 vai dar 45. E temos 2 zeros no 500 aqui, nós acrescentamos no resultado 4.500. Se você dividir 1000
dividido por 4.500, a gente vai chegar numa dízima periódica que é igual a 0,2222222 infinitamente. Eu vou aproveitar só duas casas decimais aqui. Então, aproximadamente 1.000 dividido por 4.500 é 0,22. Então, 0,22 eu digo aqui que ele é o calor específico do alumínio. Como a gente faz aqui? Então, vai ser 0,22 calorias por grama e graus Celsius. Então, este aqui é o calor específico do alumínio. Tranquilos? Então, este é a nossa aula sobre calorimetria, trazendo um pouquinho sobre capacidade térmica e calor específico. Lembrando que a fórmula é bem parecida, e o que geralmente muda aqui de um para outro é só que no calor específico você vai considerar a questão da massa, geralmente é dada em gramas, da substância que está sendo trabalhada aqui na questão. Então, nos exercícios de vocês vão ter mais ou menos essa base. Vocês podem estar utilizando esse conhecimento aprendido para poder aplicar nos exercícios. Espero que gostem de realizar e até a próxima.